Deixa eu te perguntar, você já acordou com aquela sensação estranha de que o seu sonho trazia uma mensagem oculta? E você já se perguntou por que certos símbolos aparecem e se repetem noite após noite nos seus sonhos? Seria apenas uma coincidência? Ou será que existe um significado mais profundo por trás de cada uma dessas imagens? Olá, eu sou a Ali Ferreira e hoje nós vamos mergulhar nesse mundo que eu amo tanto e que me fascina tanto, que é o mundo dos sonhos e seus símbolos. E desde os tempos antigos, os sonhos eles são considerados, sim, portais para o inconsciente. Eles trazem mensagem do universo ou até mesmo vislumbres do futuro. Na psicanálise, eles são uma chave para entender os nossos medos e os nossos desejos reprimidos e também aspectos ocultos da nossa personalidade. Já em muitas outras tradições espirituais, os sonhos eles são vistos como sinais e mensagens de guias espirituais ou até mesmo do nosso próprio destino. Primeiro, você vai entender o que são os sonhos e realmente o que eles significam e qual o significado por trás deles também. Como que símbolos recorrentes podem revelar aspectos profundos da sua psique. E também eu quero te dar algumas dicasinhas de como interpretar seus sonhos e usá-los como uma ferramenta de autoconhecimento. Então, vem comigo nessa jornada pelo intrigante e fascinante mundo dos sonhos. Pega o seu caderno, porque você vai poder descobrir mensagens importantes que seu subconsciente está tentando lhe enviar durante a noite. Vamos juntos explorar esse universo misterioso? Então vem comigo. Bom, então sem mais delongas, vamos lá. Primeiro vamos falar um pouquinho sobre o que são os sonhos e os símbolos. Bom, os sonhos, eles são mensagens do nosso inconsciente. É um espaço onde a nossa mente traduz emoções, medos e desejos em imagens e narrativas, muitas vezes enigmáticas. Já os símbolos, por sua vez, são as peças desse quebra-cabeça, entende? São elementos carregados de significados que vão aparecer ali no nosso sonho, trazendo algum significado de acordo com a nossa cultura, com a nossa vivência e até mesmo com arquétipos universais. Desde a antiguidade, os sonhos eles fascinam a humanidade. São considerados janelas para o nosso subconsciente, porque através deles acreditava que você pode receber mensagens divinas ou até mesmo premonições. Mas será que a gente consegue realmente compreender os nossos sonhos? Para Freud, que é considerado o pai da psicanálise, ele viu os sonhos como manifestações de desejos reprimidos. Segundo ele, o inconsciente ele vai usar símbolos para expressar conteúdos que a mente consciente não consegue lidar diretamente. Freud descreve essa linguagem dos sonhos no seu livro A Interpretação dos Sonhos, onde ele afirma também que todo sonho tem uma motivação oculta. Jung ampliou essa visão ao introduzir o conceito de arquétipos e também do inconsciente coletivo. Para Jung, os sonhos não são apenas pessoais, mas também refletem símbolos universais compartilhados pela humanidade. Alguns dos arquétipos mais comuns nos sonhos incluem sombras, que representam o aspecto oculto da nossa personalidade, o herói, que simboliza a nossa jornada de crescimento e também de superação, a grande mãe, que é representada pela nutrição e proteção, mas também pode simbolizar domínio e medo da dependência. Jung, ele os sonhos como ferramentas para o autoconhecimento e também para o processo de individualizações, Ele dizia que o caminho para integrar diferentes partes da nossa psique e alcançar equilíbrio interno. Viktor Frankl, criador da logoterapia, defendia que os sonhos podem ser expressões da nossa busca por sentido. Para ele, mesmo as experiências mais difíceis podem ser ressignificadas se encontramos um propósito maior para elas.
Dessa forma, os nossos sonhos podem revelar pistas sobre nossa missão de vida. Na visão de Joseph Campbell, estudioso dos mitos e narrativas humanas, mostrou que muitos sonhos seguem um padrão semelhante do Jornada do Herói, que é um caminho de desafio e transformação que aparece em histórias ao longo das eras. Segundo Campbell, os nossos sonhos podem conter metáforas sobre os nossos desafios que nós estamos enfrentando e também, se a gente prestar atenção, também vai aparecer ali como a gente pode superá-lo. Agora eu vou falar um pouquinho dos sonhos na visão da espiritualidade. Além da psicanálise, muitas tradições espirituais veem um sonho como uma mensagem do universo. Por exemplo, no xamanismo, sonhar é como se a gente estivesse viajando para uma outra realidade, onde a gente consegue acessar a sabedoria ancestral. Já no hinduísmo, os sonhos eles refletem o estado da alma e podem ser um vislumbre das nossas vidas passadas. Em tradições esotéricas, por exemplo, os sonhos são portais para dimensões sutis e podem trazer respostas para questões espirituais profundas, até mesmo que a gente está passando. Gente, mas uma coisa é certa: independente de qual abordagem seja, o fato é que os sonhos, eles são sim muito mais do que apenas imagens e símbolos. Eles podem sim revelar para a gente mensagens profundas, tanto da nossa psique, como mensagens até mesmo dos nossos antepassados, né, de vidas passadas, situações passadas, e também nos ajudar a resolver situações que a gente está passando agora. Ana é um nome fictício, ok, gente? Ana vinha se sentindo perdida há meses. Ela sentia que a sua vida estava estagnada, mas ela não sabia que direção que ela ia tomar. Então, numa noite aí qualquer, ela teve um sonho que marcou ela profundamente, né? Ela se viu caminhando por uma floresta bem densa e escura e ela se sentia muito insegura caminhando nessa floresta porque ela estava sozinha. De repente, ela avistou uma ponte de madeira que estava suspensa sobre um rio bem caudaloso. Do outro lado, havia um campo florido que era banhado por uma luz dourada. Mas a ponte que ela precisava atravessar até chegar lá parecia muito frágil e ela foi tomada por um sentimento de medo que fez com que ela paralisasse ali na frente daquela ponte. Enquanto ela estava ali hesitando e paralisada, ela avistou um lobo branco que apareceu ali do seu lado. Ela olhou bem nos olhos dele e, sem dizer nada, parecia que ele transmitia uma sensação de coragem e confiança para ela. Aí Ana respirou fundo, deu o primeiro passo e atravessou a ponte. Quando chegou do outro lado, ela sentiu uma onda de alívio e também de clareza que foi tomando conta do seu corpo. Quando Ana acordou, a emoção do sonho permaneceu nela o dia todo. Ela sentiu, ela sentiu que o lobo representava a sua intuição e a ponte simbolizava a transição que ela estava precisando fazer na sua vida. E aí, inspirada por esse sonho, Ana começou a tomar pequenas atitudes para transformar a sua realidade. E esse sonho foi sim um marco transformador na vida dela, porque mostrou a resposta que ela precisava. Porque a resposta que ela precisava, na verdade, estava dentro dela, sempre teve lá. Bastava ela confiar na própria intuição dela e seguir em frente. E quantas vezes você também já não teve um sonho que te marcou? Tipo, parece que quando você acorda, a emoção que você viveu no seu sonho tá ali no teu corpo. Parece que aquilo foi realmente real, né? E é tão... Parece que foi tão real mesmo que você viveu aquilo, que aquela sensação ela te acompanha pro dia todo, ou às vezes até mesmo por meses, né? Eu tenho sonho, eu já tive sonhos que até hoje eu me lembro deles. E que se eu contar o sonho, né, se eu parar para relembrar o sonho, eu consigo sentir a mesma emoção que eu tive quando eu tive esse sonho. Agora eu vou dar uma dica para vocês aqui de como você fazer a sua própria interpretação do seu sonho, tá?
Bom, e eu já vou adiantando que nem sempre é fácil, tá? Compreender o significado dos sonhos. Mas algumas práticas aqui dá para você colocar e começar nesse processo. E a primeira delas é registrar. Sempre que você tem um sonho que você acha que ele tá te trazendo alguma mensagem, é importante você escrever esse sonho. E escrever esse sonho já quando você acorda, tá? Porque senão depois você vai perdendo esse sonho. Então anote tudo, tudo que você lembrar, cada detalhe, cor, palavra que você entende, sentimento, emoções que você teve, sensações, animais, símbolos, anote tudo, tá? Depois você vai fazer associações para descobrir o significado pessoal dos símbolos dos sonhos, que ele pode ter um significado totalmente diferente para cada uma das pessoas, tá? Então, assim, analisar um símbolo, você vai fazer o quê? Primeiro você vai perguntar o que essa imagem representa para você, tá? Não é simplesmente, tá, vou tacar ali no Google e vou ver o que significa sonhar com lobo. Não, é o que o lobo representa para você. Qual sensação te dá quando você fala de lobo? Qual a primeira palavra que te vem na cabeça quando você fala sobre lobo? E você vai fazendo essas conexões, né? Interpretar um sonho, gente, vai muito além de você ficar descobrindo o significado de palavras ou de situações ou de símbolos. Interpretar um sonho envolve também sentir, tá? Entender o que aquilo significa para você, não o que significa no geral para todo mundo, ok? E depois é o contexto, né? Como interpretar esse sonho com base na sua vida, tá? Como que está o seu contexto emocional e os eventos da sua vida atual. Isso é essencial para você entender um sonho. O mesmo símbolo pode ter significados distintos, dependendo da sua experiência pessoal, tá? Quando a gente é criança, geralmente a criança ela sonha com aquilo que ela viveu ali no dia, né? Sorvete, a mãe não deu para tomar sorvete, de noite ela vai sonhar que ela estava fazendo o quê? Tomando sorvete, né? Então, basicamente, interpretar um sonho é isso. A gente sonha com aquilo que a gente viveu no dia, né? Só que quando a gente vai ficando maior, existem muitas coisas reprimidas na nossa mente. Muita coisa reprimida no nosso inconsciente. Então, por isso que a gente precisa ter essa interpretação. Porque a gente vai sonhar não só com aquela situação que aconteceu no dia, entendeu? Mas o nosso inconsciente também vai mandar mensagens de situações reprimidas, não vividas, né, de desejos não realizados também na nossa infância. Por isso que às vezes o sonho da gente fica meio conturbado, né? Tem dia que não, tem dia que realmente você sonha com aquilo que aconteceu no seu dia. Às vezes você brigou com seu chefe e de noite você sonha que você está tendo uma briga, pode ser com o seu chefe ou com qualquer outra pessoa. Mas na maioria das vezes, o sonho da gente fica meio desconexo justamente por isso, porque o nosso inconsciente ele manda mensagens de desejos reprimidos não só dessa nossa situação atual agora, no nosso tempo atual agora, mas também reprimidas lá da nossa infância, da nossa adolescência. Por isso que é importante a gente anotar e fazer essa comparação do que isso significa para mim e qual o contexto que eu estou vivendo agora, no dia de hoje, né? Ou a situação que eu estou vivendo agora, né? Quero saber de você. Você já teve um sonho que marcou a sua vida? Se sim, e fizer sentido para você, claro, deixe aí nos comentários que eu vou amar ler o seu relato. E se esse conteúdo fez sentido para você, não se esqueça de se inscrever no canal, de curtir o vídeo e ativar as notificações para que você não perca os próximos vídeos, tá? E deixa também um comentário, gente. Nem se põe um coraçãozinho, um joinha, isso ajuda muito no meu engajamento. Seus sonhos são sim portais para o mundo interior. E quando você começar a explorá-los e interpretá-los, você vai ver que você vai conseguir encontrar respostas que vão te ajudar na cura e também que vão trazer um maior sentido para a sua vida, ok? Um beijo, tchau e até a próxima.